Essa ideia do artista pobre, né? Sofrido, mas é o cara que é isso fiel é uma ideia à sua... romântica. É uma ideia romântica, fiel aos seus princípios. Assim como a pessoa que morre de amor. Porque não se vende. Ele não aceita qualquer coisa. Caramba. O romantismo, ele é bem isso aí. A gente tá mais românticos hoje em dia? Tá mais pra esse princípio ou a gente tá mais cínico? O romantismo é um movimento de uma época, né? Final do XVIII e ao longo do século XIX. É um movimento que surge como efeito da industrialização, do crescimento da burguesia, da urbanização, do esvaziamento da vida rural, da artificialização da vida pela técnica. E a crítica a isso, o mal-estar com isso, a ideia de que isso faz mal, como o livro da Frankenstein da Mary Shelley. Exatamente. Que isso é um monstro, que isso faz mal, e todas aquelas histórias de amor em que as pessoas não se vendem, não casam por interesse e sofrem por causa disso. Então, ficam doentes, né? Inclusive porque tinha muita tuberculose na época, né? Então morria-se muito jovem. E a ideia de que você tinha que se encontrar no escuro, na chuva, ao relento e adoecia, né? Então, assim, portanto, o romantismo, ele é essencialmente um movimento que fala de mal-estar com a modernização. Hoje a gente está em outra época. A rigor é difícil dizer que dá para comparar o mal-estar romântico de hoje com o mal-estar de alguém que vivia em 1810. Num ambiente em que ainda tinha arquitetura, construção, a natureza, que era do período medieval. Exatamente. Né? Antigo, ou até... E hoje não. Hoje o romantismo, o mal-estar romântico hoje, ele está na publicidade, fazer que você pensar que se tiver conta no banco tal, você vai ter casa numa praia legal. O romantismo está em você harmonizar vinho e Tiradentes. Né? Então, assim... Exatamente. O romantismo hoje virou um produto. Pondé, obrigado. Eu sei que você está com o tempo super apertado aí, então a gente vai... Eu sempre faço as mesmas perguntas para todos os convidados que vêm aqui, e contigo não é diferente. Estamos aqui celebrando a sua carreira, o seu trabalho. Sou muito fã dos seus vídeos, assisto sempre lá. Inclusive, se inscrevam no canal dele, né? E olhando para trás, Pondé, qual foi o momento mais difícil da sua carreira, você acha? Teve algum momento mais difícil? Ou da vida, né? Da carreira profissional? Momento mais difícil? Olha, em tese... Ou foi aquela parte de largar? Foi o momento de desistir da medicina para ser filósofo. Mas quando eu lembro de mim, na época, eu estava muito entusiasmado. Você não tinha dúvidas. Então eu não tive dúvidas nenhuma uma vez que eu tomei a decisão. Mas eu deveria dizer que foi o momento mais difícil da minha carreira. Porque eu também poderia dizer que era quando eu comecei a perceber o que era a vida de médico e eu não quis. Mas aí eu decidi estudar Freud para não ser obrigado a ser médico. Entendi. Então, sei lá, alguém poderia dizer que eu sempre fui muito proativo nesse sentido. Então, sinceramente, cara, eu não consigo... achei um. As brigas políticas dentro da PUC. Esse é um momento chato. Que época foi isso? 2002, 2003, 2004. Quem é que estava no governo? Mas não era política nesse sentido. Não nesse sentido? Não. Tá. Política interna da universidade. Não política ideológica. Entendi. Política interna, jogos, pressões. Isso foi tão difícil que isso acabou fazendo eu criar um laboratório na PUC de pesquisa de pós-doutorado para não lidar com as pressões políticas e não lidar com o MEC. Isso eu diria que foi o momento mais difícil. Né? Desgastante. Segundo é o seguinte, iremos morrer um dia, pelo menos na teoria, né? Sim, na prática também. Na prática também, infelizmente. A não ser que a gente esteja vivendo numa simulação, que a gente não sabe. Você lembra que eu nunca gostei de fantasia, né? Exatamente. Vamos morrer sim, já me tirou a fantasia. E uma coisa louca é que esses vídeos todos vão ficar para sempre na internet. E as pessoas daqui 100 anos vão voltar. Quais seriam suas últimas palavras? Aquele epitáfio. Se alguém
se alguém... Voltar aqui no vídeo para ver suas últimas palavras. Não, como assim? O que eu gostaria que minhas últimas palavras fossem? Ou aquela famosa frase lápide, sabe? E embaixo o Pondé. Assim. Das frases que eu falei, eu não lembro de nenhuma que eu gostaria que... Nenhuma? Por ser lembrado por ela? Eu acho que eu vou ser lembrado por frases como feminista não entende nada de mulher, alguma coisa assim, ou jovem só é tolerante com música alta, certo? Alguma coisa assim, sei lá, talvez do ponto de vista de quem lembre de, ou fracasso humaniza, o fracasso é que humaniza o sucesso, não. Talvez ideias como essa permaneçam, né? Mas se você pudesse escolher... Não tenho a mínima ideia, cara. Então o pessoal vai escolher por você, com certeza. Essa é normalmente o que eu diria. Escolham pra vocês uma frase. Não me deem esse trabalho. Não dê esse trabalho. Não dê esse trabalho. Já tem que pensar muito. Né? Agora, como você é pago pra pensar, pra fazer perguntas, imagino que muitas delas ainda não tenham respostas ou você ainda tá ruminando. Tem alguma pergunta, alguma dúvida da sua vida que não tem resposta, que você ainda tá em cima delas? Pode ser uma questão pequena, uma questão grande também. Ou que não tenha resposta também, né? Às vezes não tem resposta. Uma dessas perguntas que se faz em filosofia, você Pode diz? Pode ser, ou coisas pequenas mesmo, da vida. Uma pergunta que eu acho interessante e que eu rumino sobre ela é: será que um dia nós seremos capazes de conceber uma forma de vida que não seja a sociedade de mercado e que seja melhor? Isso é uma pergunta que eu tenho, mas eu não vejo nenhuma resposta. Também não. E temo que talvez não tenha. O que acontece, talvez uma crise do capitalismo, se acontecer quebre todo alguma mundo. Quebradeira, que é uma tragédia, uma catástrofe. Eu não espero isso, mas no plano das perguntas que... Porque eu não me pergunto coisas como será a vida após a morte, eu não penso não vai ter resposta mesmo, né? Eu, por temperamento, eu me pergunto essas coisas. Eu sou muito concreto, assim. Eu fico me perguntando essas coisas martelam na minha cabeça. Tipo vida após a morte? Se é só isso daqui, sabe? É só isso daqui ou não? E não tem resposta, né? Não tem, mas as religiões normalmente dizem que não, né? Eu acredito em Deus muito por comodidade, assim. Eu tenho experiências, mas eu sei que existe grande possibilidade de eu estar errado, mas isso me conforta. E eu sei que é por isso. É consciente a minha crença. É diferente da maioria das pessoas que é aquela fé absoluta. Eu sei que provavelmente eu estou errado, mas isso me deixa pensar em outras coisas e não perder tempo com isso. Eu acredito em Deus, tenho uma experiência pessoal com Deus, então me tranquiliza isso. Se eu ficar pensando muito, talvez essa fé seria abalada. Né? O que pode acontecer com muita gente, né? Quando pensa muito. Não, é que tem coisa que você não pode pensar, né? Pra você ficar bem, né? Senão... sim, você ficar pensando, por exemplo, na morte. Estraga o dia. Eu lembro quando era criança que eu me dei conta que um dia meu pai e minha mãe iam morrer e eu também. Isso, nossa, foi aterrador. E até eu nunca hoje. Pensei isso. Nunca? Nunca. Caramba. Talvez eu tenha e não lembre. Não teve um momento da sua vida? Eu não lembro. Eu lembro exatamente quando era criança que eu me dei conta disso. Não sei como, mas, cara, isso foi... Até hoje eu evito pensar sobre isso. Porque a vida é tão boa, né? Viver é tão boa, as experiências que a gente tem, mesmo ruins, mas eu gosto muito de viver. Você gosta de viver? Opa! Então...